Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje vamos falar sobre a lição de número 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. A leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 1 a 10. Nós destacamos o versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Estamos estudando nesse trimestre acerca de antropologia teológica. E dentro desse aspecto, nós vamos então estudar na lição de hoje acerca da cultura humana. Uma das realizações do ser humano é exatamente a cultura, o aspecto cultural. E na lição de hoje, então, estudaremos acerca deste assunto tão relevante. Bem, primeiramente nós precisamos então definir o que é cultura. A definição de cultura, se nós observarmos, quando nós falamos do aspecto cultura e cultural, essa relação da cultura e o homem, é interessante nós observarmos que o ser humano, que o homem produz cultura. É o que se chama de homo culturalis. O homem, portanto, ele é um produtor de cultura, né? Por que nos últimos anos tem se estudado a cultura? E por que a antropologia, o estudo sobre o homem, estuda também a cultura humana? É o que se chama de antropologia cultural. Ela estuda exatamente a cultura humana, porque estudar a cultura humana é uma das formas de se conhecer o homem. Ou seja, a causa se conhece por seus efeitos. Nós observamos dentro da esfera humana a produção de uma série de produtos humanos, né? Por exemplo, cidades, estradas, canais, pontes, ferrovias, trens, catedrais, instrumentos musicais, obras de arte de todos os gêneros, pintura, escultura, obras arquitetônicas, línguas, poemas, romances, jornais, teatros, ritos, religiões, sistemas políticos, instituições civis, etc. Então, através do estudo então dessas produções humanas, é que nós então podemos conhecer também melhor o homem. Então, vamos começar por definir cultura. Nós podemos definir cultura dentro do aspecto subjetivo e outro dentro do aspecto objetivo. Dentro do aspecto subjetivo, cultura é o exercício das faculdades espirituais, mediante o qual elas são postas em condições de dar os frutos mais abundantes e melhores que sua constituição natural permita. Nesse sentido, então, cultura equivale àquele conceito platônico de paideia e, de modo substancial, também ao nosso conceito de educação. Mas do ponto de vista objetivo, nós podemos então definir cultura como são frutos adquiridos pelo homem mediante o exercício de suas faculdades, seja espirituais, seja orgânicas. Então, nesse caso, esse segundo significado é muito mais comum que o primeiro. Bem, então essa seria uma definição de cultura. A nossa revista ela traz primeiramente essa definição de cultura. A cultura ela foi se desenvolvendo aos poucos, né? O ser humano primeiramente começou a produzir alimentos, está em Gênesis capítulo 4 e o versículo 2. A cultura, na realidade, uma definição muito simples de cultura, é a soma de todas as realizações humanas, sejam essas realizações espirituais, intelectuais, materiais, né? Então, o ser humano, primeiramente, ele passou a cultivar a terra. O cultivo da terra, no início, segundo o livro dos Gênesis, era para a produção de alimentos, tão somente para a produção de alimentos. As primeiras manifestações culturais da raça humana, segundo a Bíblia, foram a pecuária e a agricultura. Gênesis 4, 1 e 2, a Bíblia fala de Caim e Abel. O homem então se dedica à agricultura, depois o homem passa a criar gado. Com a criação de gados e a agricultura, o homem então começa a desenvolver outras atividades.
A agricultura e a criação de gado requer arte, métodos, ciências, tecnologias. É assim então que vai surgindo determinadas profissões e estas profissões vão demandando outras profissões. É assim que o homem, mediante então a agricultura e a pecuária, começou-se a unir em associações. Estas reuniões ou estas associações para a realização da agricultura e da pecuária fez com que o homem então fosse criando tradições. Essas tradições orais, os homens começaram, por exemplo, a compor toadas, cantigas, causos em redor das fogueiras. O Brasil, por exemplo, é bem típico disto. E assim os homens passaram então a produzir literatura, outros passaram a compor poesias e romances, outros então começaram a pensar, a raciocinar sobre a vida, tornaram-se filósofos e outros foram construindo ferramentas, né? E também técnicas, foram os cientistas. Foi assim então que a cultura humana ela foi se desenvolvendo, né? Ao longo dos tempos, ao longo dos anos, a cultura então foi desenvolvendo. A cultura em si ela não é pecaminosa, mas o uso que nós fazemos dela, ela pode se tornar pecaminosa. Nós vamos abordar acerca disso. Bem, então, inicialmente o comentarista ele aborda sobre a definição de cultura. Expandindo um pouco mais a relação da cultura dentro do ponto de vista da antropologia filosófica, que traz reflexões para o homem acerca disto, né, dessas realizações do ser humano, nós observamos que o homem, há uma relação muito grande entre a cultura e a natureza, né? A cultura é tudo aquilo que o homem adquire, que o homem produz, também com o uso de suas faculdades, o conjunto de saber, de fazer, da ciência, da técnica, tudo com o seu saber e tudo com o seu fazer extrai da natureza. Então a natureza é dado originário que foi posto à disposição do homem. A cultura então é tudo que o homem extrai desse dado original mediante a sua iniciativa. Do ponto de vista da origem, qual é a origem então da cultura humana? A cultura ela é humana, ela é social e ela é laboriosa. Quando nós dizemos que a cultura é humana, nós estamos querendo dizer que ela não é produto de Deus e nem mesmo da natureza, num certo sentido, mas sim quando é produto do homem. Ou seja, a cultura ela é realização do homem. Nós então a distinguimos da natureza. A cultura também ela é obra da mente e das mãos do homem. A cultura não é resultado apenas de um homem, a cultura é resultado também de um grupo, né? Daí então ela possui uma característica de ser social. Então a cultura ela é humana, a cultura ela é social e a cultura também ela é laboriosa. Quando nós dizemos que a cultura é laboriosa, quer dizer ela não surge não é transmitida de forma mecânica, de forma automática, instintiva. Ninguém possui a cultura sem esforço e sem realização particular. Os dons da natureza são recebidos assim como são comunicados, independentemente das intenções e dos esforços do homem. Ao contrário, os dons da cultura não podem ser adquiridos sem nenhum esforço por quem os adquire. Então, nesse sentido, é que ela é, então, laboriosa. Então, a cultura humana, ela é, primeiramente, humana, ela é social e ela é laboriosa. Mas isso do ponto de vista da origem. Do ponto de vista da forma, a cultura humana, ela é sensível, ela é dinâmica, ela é múltipla e ela é também criativa, né? Ela é dinâmica porque ela está constantemente se evoluindo ou transformando, ela é múltipla porque ela não se limita a apenas um aspecto, ela tem dinamicidade, né? Ela tem consequências também em função das múltiplas capacidades do ser humano e ela é criativa, por quê? Porque ela vai, cada vez o homem vai criando novas coisas, o tempo vai contribuindo então para isso. Bem, e em relação à finalidade, a cultura humana ela é considerada por alguns essencialmente religiosa e por outros naturalista.
Claro que nós, como cristãos, nós consideramos também, nós vamos falar daqui a pouco sobre o aspecto cristão da cultura humana. Bem, então, um pouquinho da visão acerca da cultura, né? Existe uma relação muito grande entre o cristianismo e a cultura, é a questão da aculturação. A aculturação é aquele aspecto, né? O fato de a cultura, isso significa fazer assumir uma cultura por uma outra coisa, ou seja, a aculturação é inserir algo, um grupo social, uma população, uma doutrina, uma mensagem em uma determinada cultura. Quando se insere uma doutrina, uma mensagem em determinada cultura, nós dizemos então que isso é aculturação. O cristianismo tem estudado muito essa questão da aculturação, até que ponto a aculturação pode ser aceita e realizada, desde que não afete os princípios então cristãos e os princípios bíblicos. Então, a questão relacionada à cultura. A nossa revista, ela aborda, depois que define a cultura, ela fala sobre a cultura dos gentios, né? A Bíblia fala em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 25, que os seres humanos passaram a adorar mais a criatura do que o Criador. E aí, Gênesis 11, 6, Salmo 2, 1, a Bíblia diz que o homem passou a imaginar coisas vãs, né? Então, hoje, a antropologia cultural, ela vê as manifestações como um fenômeno sociológico, um fenômeno cultural, né? Como, por exemplo, o homicídio, a corrupção, a prostituição e, às vezes, até mesmo o infanticídio é visto, então, como um fenômeno sociológico e cultural. A Bíblia vê isto como pecado, né? Essas formas de se ver e essas, entre aspas, produções culturais, elas vêm muitas vezes empacotadas pela indústria cinematográfica. Para cada faixa etária vem um pacote diferente e atrativo, né? E hoje, inclusive, até mesmo os filmes para o público infanto-juvenil. Bem, então a cultura dos gentios, né? A Bíblia mostra que no juízo final o pecado e o pecador vai ser punido. Portanto, a produção cultural humana que não está associado ao aquilo que contribui para a edificação está envolvido em pecado. Mateus 25, 41. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Bem, em relação agora à cultura do povo de Deus. A cultura do povo de Deus deve estar baseada na Bíblia Sagrada. 2 Timóteo 3, 16, 17, a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, tudo pertence a Deus. Salmo 24, versículo 1. O cristão, na sua produção cultural e na sua apreciação da cultura, ele parte do princípio de que a Bíblia é inspirada, é inerrante, é a completa palavra de Deus e de que a terra e tudo que nela há pertence a Deus. Portanto, toda a produção cultural do cristão deve partir então deste princípio de que a terra e tudo pertence a Deus. E um outro princípio também muito importante é 1 Coríntios 10, 31. Paulo disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, toda produção e toda apreciação cultural do cristão, ela deve partir então deste princípio. Tudo para a glória de Deus, inclusive a nossa produção cultural. Bem, logo em seguida, o comentarista ele aborda sobre uma cultura dominada pela iniquidade. Ele mostra a nossa primeira civilização, nós já estudamos em aula anterior, o homem foi colocado no jardim do Éden, o homem passa a fazer cultura, a cultura original da terra, né? Nós observamos estava ligada à questão primeiro do cuidado em relação ao jardim do Éden, depois da queda passou-se a agricultura, o trabalho árduo e a queda então a queda da raça humana, né? A humanidade passou então a trabalhar contra Deus. Está em Eclesiastes 7, 29.
Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou muitas invenções. E assim aquela civilização inicial produziu uma cultura dominada pelo pecado. Nós vemos então a apostasia de Adão, o homicídio passou a ser incorporado à cultura humana. Gênesis 4:23, a Bíblia nos mostra um homem chamado Lameque. Ele matou dois homens e depois que ele matou dois homens, ele escreveu um poema, Gênesis 4:23. Ou seja, ele não apenas foi um homicida, ele celebrou o homicídio de forma poética. Isso mostra então como a produção humana estava corrompida, a cultura humana estava corrompida. Gênesis 6, 4 e 11 eram as visões do homem em relação à opressão, ao que era mal. Também nós observamos que a cultura foi dominada também pelo erotismo, ou seja, o casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral também se viu em Lameque, Gênesis 4:23. A promiscuidade também tornou-se parte daquela cultura. Bem, a cultura também do irrefreado, né? O mundo pré-diluviano, ele passou também para um consumismo desenfreado. Comamos e bebamos. A tônica da cultura pré-diluviana está em Mateus 24, 37 e 38. Não fazer outra coisa senão comer e beber. Isso de forma então exagerada. Essa foi então a produção cultural do ser humano dominado pela iniquidade na civilização pré-diluviana. É assim que as escrituras nos mostram. Bem, em terceiro lugar, o comentarista fala do Evangelho transforma a cultura. Nós observamos que Jesus, ele nasceu em um contexto cultural, né? O contexto do Império Romano. Jesus se encarnou em forma humana e aquela sociedade era dominada pelas três grandes culturas da época, a judaica, a grega e a romana. Jesus então nasceu dentro de um contexto cultural e nós podemos observar também que o Evangelho transforma a cultura. Em Atos 19:19, por exemplo, a cidade de Éfeso, o Evangelho, quando chegou em Éfeso, ele promoveu uma mudança cultural, uma transformação cultural na cidade de Éfeso. Corinto também foi uma cidade influenciada pelo Evangelho, uma das cidades mais promíscuas do período do Novo Testamento, mas quando Paulo leva o Evangelho, há uma mudança naquela cidade. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Então isso mostra então que o Evangelho ele transforma a cultura. Bem, falemos um pouco agora sobre a cultura evangélica atual, né? A cultura evangélica atual. Quando nós falamos da cultura evangélica atual, nós podemos então analisar alguns aspectos da nossa cultura evangélica atual. Dentre elas está as letras evangélicas, né? Considerando no aspecto evangélico, nós temos aqui, por exemplo, este livreto que é Cultura, Fé e Religião. Cultura, Fé e Religião foi um livro produzido pela CPAD algumas décadas atrás, escrito exatamente por membros da Academia Evangélica de Letras. Isso mostra então como que a nossa fé evangélica ela produz cultura. Especialmente na nossa Assembleia de Deus, nós tivemos também produções nas letras evangélicas. Haja visto, por exemplo, o nosso jornal assembleiano, O Mensageiro da Paz, que em suas páginas, e esse ano está completando 90 anos, em suas páginas ele traz então a verdadeira cultura através das letras evangélicas. Eu quero destacar em relação a essa questão das letras evangélicas, só para mostrar a produção cultural através da escrita. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, do livro O Peregrino de John Bunyan, que é um clássico. Quando John Bunyan estava na cadeia, ele teve um sonho e escreveu este clássico da literatura cristã, em que ele mostra a caminhada do cristão para o céu, o peregrino. Esse livro tem feito com que muitas pessoas se identifiquem com ele em sua jornada para o céu. O que dizer do nosso escritor assembleiano João Pereira de Andrade Silva? Foi o primeiro romancista assembleiano
ele escreveu esse romance, Contudo Há uma Esperança. Isso foi inovador na época, né? João Pereira de Andrade Silva era um homem muito culto, afeito às letras, e se tornou um literato assembleiano, inclusive inovando, trazendo um romance evangélico que não era muito comum naquela época. Nós poderíamos dizer também, então, dos aspectos das letras evangélicas, poderíamos falar sobre muitos outros, mas eu creio que este é o suficiente, né? Aqui entra então a leitura. Como é que um cristão deve ler livros? Nós estamos vivendo em uma cultura dominada por imagens, faminta por imagens. Como é então que o cristão pode degustar livros em uma cultura dominada pela imagem? Como um cristão deve ver a literatura? Aqui entra também a leitura de livros não cristãos, a importância de se ler livros não só cristãos, mas também livros não cristãos. O cristão deve ler a Bíblia, sem dúvida, mas ele deve também ler livros não cristãos, né? Para interpretar e ver o mundo. Por exemplo, nós temos Oração aos Moços, de Rui Barbosa, quem se dedica, por exemplo, à literatura, conhecer como é que Rui Barbosa ele escrevia. É uma aula da língua portuguesa, o famoso livro Oração aos Moços, de Rui Barbosa. O que dizer, por exemplo, de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, também um clássico da nossa literatura brasileira. O que dizer de Hamlet, de William Shakespeare, né? Enfim, também o Macunaíma, de Mário de Andrade, que mostra bem a questão da cultura brasileira. O que dizer, por exemplo, de não só da cultura brasileira, mas de outros, A Mulher de 30 Anos, de Honoré Balzac, o escritor francês. Então, o cristão, a literatura evangélica. Como está a nossa literatura evangélica? Faz parte, então, da cultura evangélica, a literatura evangélica, que Deus levante muitos escritores. Precisamos de escritores, né? Deus usa também pessoas para escrever. Que Deus levante muitos escritores para produzir as letras evangélicas e que Deus venha abençoar a nossa Academia Brasileira de Letras e a nossa Casa de Letras Emílio Conde, que é a Casa de Letras da Assembleia de Deus. Bem, então as letras evangélicas. E aí entra outra produção cultural, que é a música. Como anda, por exemplo, a nossa música sacra? O que dizer, por exemplo, dos nossos hinários tradicionais, a harpa cristã, o cantor cristão, os salmos e hinos, em que as letras das músicas evangélicas não eram apenas cantadas, eram também poetizadas. Muitas das músicas evangélicas hoje, você não vê beleza poética. Em alguns casos você não vê conteúdo doutrinário ortodoxo e não vê também beleza poética. A cultura da música sacra precisa ser despertada em nossas igrejas. Se nós estudarmos, nós vamos observar a nossa produção cultural nos últimos anos. É indiscutível de que forma a música evangélica ela contribui, né? E ela influencia a cultura. Se você vê, por exemplo, alguns nomes, né? O Elo, Jairinho, Paulo César, o Grupo Logos, o Rebanhão, Janires e outros nomes da música evangélica, como o Asaf Borba, o Grupo Coinonia, a Alda Célia, Comunidade Vila da Penha, a Aline Barros, Comunidade Zona Sul. Isso é um pouquinho de como que, quem não se lembra desses nomes e como essas músicas influenciaram a nossa cultura evangélica. O que dizer, por exemplo, da Terceira Cena, que foi o MK, Diante do Trono, Catedral, Oficina G3, Antônio Cirilo, dentre outros, né? Ou seja, esse aspecto da produção musical deve ser discutido também dentro dos nossos arraiais. Como anda a música sacra? Aqui entra também a liturgia, o aspecto litúrgico, que também é uma produção cultural evangélica. O que dizer, por exemplo, nós tínhamos um livro antigo, que é este aqui, que é Jograis e Representações Evangélicas, volume 1 e o volume 2,
Nós tínhamos, por exemplo, no passado, muitas apresentações nas igrejas, encenações, pessoas com talentos para fazer encenações, representações. Isso é também cultura, isso é também uma forma de evangelismo que pode ser utilizada. Então, a música, a literatura, a arte, o que dizer, por exemplo, da arte? Lá no Antigo Testamento nós tínhamos o tabernáculo, Bezalel e Oliabe, que foram escolhidos por Deus para confeccionarem peças para o tabernáculo. Então que nós, como cristãos, possamos ver então que a cultura deve ser para a glória de Deus, ela foi afetada pelo pecado, mas nós, como cristãos, nós temos o dever de nossa produção cultural ser para a glória de Deus e produzirmos então uma cultura evangélica em nossa nação que venha engrandecer o nome de Deus. É interessante nós observarmos que muitas vezes as produções culturais não são incentivadas no âmbito evangélico. Quando alguém, por exemplo, escreve bem, por exemplo, é rechaçado em nossas igrejas. Quando alguém fala bem, se diz então, Deus, a letra mata. Quando alguém fala bem, se diz, Deus não está olhando para o falar bonito. É claro que Deus não está olhando para o falar bonito, mas se a pessoa desenvolve a arte da oratória, de escrever bem, isso deve ser visto também como um dom e um talento dado por Deus. Deus precisa de escritores evangélicos que escrevam bem. Porque um ímpio pode produzir obras clássicas muitas vezes, de maneira bem, como Balzac e outros, e o cristão não pode produzir uma obra bela, né? Então devemos atentar para isso. A questão da produção cinematográfica, nós tivemos agora há pouco tempo a primeira produção cinematográfica assembleiana em solo brasileiro, a produção de filmes no estado do Maranhão, todo filmado no estado do Maranhão por jovens, e toda a produção foi jovens da Assembleia de Deus. Isso é um feito, portanto, inédito na história da produção cinematográfica brasileira, e especialmente a produção cinematográfica evangélica. Então precisamos de pessoas na arte, na literatura, na poesia, na música, na produção cinematográfica, na ciência. Precisamos de jovens cientistas. Isso é incentivar então a cultura. Portanto, que nossos pastores, que nossos obreiros tenham esta visão. Que tal, por exemplo, fazer a noite de produção cultural na igreja, em que os talentos então se manifestem? Então, a nossa lição de hoje é um momento singular para nós refletirmos então sobre esta questão. Cabe a nós não ficarmos dentro de um gueto, dentro das nossas quatro paredes, né? Fazendo uma produção cultural e não levarmos essa produção para o mundo. Nós precisamos mostrar ao mundo que Deus nos deu talentos e que esses talentos refletem a glória de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e tudo que nós produzirmos deve ser para a glória de Deus. Se nós cantamos bem, é para a glória de Deus. Se nós somos compositores, é para a glória de Deus. Se escrevemos bem, de forma bela, poética e tocante, isto é para a glória de Deus. Se nós produzimos e inventamos e criamos algo, isso é também para a glória de Deus. A produção científica é também para a glória de Deus. Portanto, toda a produção cultural do cristão deve ser para a glória de Deus. Concluindo então, nós podemos afirmar que o Evangelho de Cristo, ele pode então mudar uma cultura, ele pode mudar um povo. E é isto que as missões então ela faz, que nós possamos evangelizar, fazer missões e não somente mudar o homem religiosamente, mas mudar também culturalmente. O Evangelho, ele produz um novo homem, ele produz um novo nascimento e produz novas produções culturais. Portanto, caro professor de escola dominical, que você possa então atentar para a importância dessa lição. Só o Evangelho muda a cultura humana. Define o que é cultura, mostra os vários aspectos da cultura, mostra que a cultura humana inicial foi dominada pela iniquidade e mostra que o Evangelho pode transformar uma cultura e traga isso para as questões práticas. Eu creio que vai dar muita participação dos irmãos em sala de aula. Não esqueça de mostrar também as referências bíblicas
é muito importante. Lembre também de pesquisar como foi que Jesus se relacionou com a cultura da época. Como foi o relacionamento de Jesus com a cultura da época. Nos evangelhos nós podemos observar isso. Portanto, que Deus o abençoe, não perca essa oportunidade para trazer preciosas lições para a classe sobre a cultura humana e a visão da cultura humana para a glória de Deus. Que Deus, portanto, o abençoe e até a próxima lição.